Eu geralmente faço meu comentário sempre nesse segundo bloco aqui, todo mundo tá já acostumado, aqueles que são os nossos ouvintes mais fiéis, e eu tenho falado quase todos os dias, obviamente, sobre o coronavírus, né? Que é a grande notícia do momento. Mas hoje é preciso falar sobre outro vírus que pode matar também, como o coronavírus, é o vírus da desinformação. É o vírus da ameaça à liberdade de imprensa no Brasil. E eu preferi falar sobre esse assunto em vez de falar sobre outras tantas coisas boas que temos hoje para se falar no Brasil. Declarações importantes e polêmicas, por exemplo, do presidente da República. Eu preferi falar a respeito dessa ameaça porque nós jornalistas somos muito bons para defender o direito de todo mundo, o seu direito de falar o que pensa, inclusive, mas muitas vezes nós não somos muito bons para defender o nosso próprio direito. E de vez em quando é bom a gente defender o nosso próprio direito enquanto jornalista e relembrar alguns pilares básicos do jornalismo e da democracia para que um país possa avançar, para que um país possa melhorar. E aí eu queria que você, ouvinte, você internauta, você seguidor, você telespectador que nos acompanha pela nossa live, fizesse comigo um exercício de imaginação. Imagine um país sem jornalistas, sem jornalismo, sem veículos de comunicação. Imagine um país em que não se soubesse, por exemplo, do mensalão e do escândalo do Petrolão, da Lava Jato. Imagine um país em que as redes sociais do presidente, seja ele qual for e quem for, em qualquer momento que seja, que fosse a única informação das pessoas, a única fonte de informação das pessoas. Imagine um país sem espaço para pluralidade, para o contraditório, um país sem liberdade de expressão, um país em que você tenha que ser vaquinha de presépio, em que você tenha que dizer amém para tudo aquilo que te dizem, mesmo que seja o maior dos absurdos. Imagine a Coreia do Norte, país mais fechado do mundo, lugar onde as pessoas só têm a informação do governo e acreditam que os governantes que mandam por lá há décadas e décadas sejam divindades, sejam messias, sejam salvadores da pátria. E que sem eles, sem esses líderes, a sociedade não existe. Esse seria um país sem a imprensa. Seria o país dos sonhos de alguns políticos, mas felizmente não de todos. Felizmente, muitos ainda veem na imprensa e no jornalismo uma ferramenta de transformação social. Não é segredo para ninguém, por exemplo, que a Sempre Editora, empresa a qual pertence a Rádio Super, o Jornal O Tempo, o Jornal Super, o Portal O Tempo, é de propriedade de um grande empresário que hoje é político, é prefeito de Betim. Eu estou falando do Vitório Medioli e falando sem constrangimento nenhum, porque trata-se de um homem visionário e que dá ao jornalismo o papel que ele merece na sociedade. E por isso, inclusive, remando, nadando contra a maré no meio da crise, e há praticamente 3 anos ainda deu mais um passo adiante quando criou a Rádio Super, entendendo que seria, por exemplo, mais uma ferramenta importante de informação para o povo mineiro. Essas agressões aos jornalistas que a gente acompanhou, e as imagens estão aí na nossa live para quem quiser ver, a Sabrina está colocando para a gente aqui, elas certamente fazem parte do que alguns dos nossos poderosos que estão por aí tentam incutir na cabeça das pessoas sobre os jornalistas e sobre o jornalismo como um todo, tentando prostituir a nossa profissão. E olha, gente, a gente é muito imperfeito aqui como jornalista, sabia? Nós somos muito imperfeitos. De vez em quando a gente comete erros aqui que muitas vezes nós classificamos como imperdoáveis entre nós mesmos, porque ninguém é infalível, ninguém é impassível de erro. Eu me pergunto todos os dias aqui quando saio da rádio o que eu poderia ter feito de diferente para melhor informar o meu ouvinte. Eu tenho certeza que esse é um exercício que a Thalita faz todos os dias, que a Adriana Ferreira faz todos os dias ao sair do ar, que a Fernanda Viegas faz todos os dias ao sair do ar, que todos nós que temos compromisso com a informação fazemos. A gente precisa melhorar muito ainda enquanto imprensa no Brasil e é preciso reconhecer isso. Agora, nós já prestamos um papel que é muito importante. E não vamos nos calar. Nem que tentem nos barrar, nos deter, nem que queiram matar a gente. A gente não vai se calar por causa de ameaças.
por causa de ameaças apócrifas, por causa de ameaças que tentam colocar o jornalismo como se fosse um mal para a sociedade. Ruim com ele, pior sem ele. E para encerrar, eu vou citar duas frases aqui que resumem muito esse pensamento depois da notícia que vi ontem. E olha, que me assustou, que me tocou profundamente enquanto profissional da informação e enquanto alguém que desde os 10 anos de idade sonhava em fazer o que eu faço aqui hoje, que é levar informação para as pessoas. A primeira delas é de Rui Barbosa, jurista, advogado, político, diplomata, escritor, jornalista, tradutor, orador, uma das mentes mais privilegiadas que o Brasil já teve. Tem até algumas palavras aqui que são referentes à época dele, ali do final dos anos 1800, início dos anos 1900, mas que valem que sejam citadas essas palavras. E dizia Rui Barbosa: a imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe mal fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede que lhe cerceiam, o que destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que ameaça. Um país de imprensa degenerada é, portanto, um país cego e um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. E mais uma para encerrar. Ela vem de William Randolph Hearst, empresário do setor de editoras que criou uma grande rede de jornais nos Estados Unidos, mas é também uma frase que ela costuma ser atribuída ao George Orwell. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade.